Irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Daniel, capítulo de número 11, nós vamos concluir o livro do profeta Daniel, hoje é tarde. Agora pela manhã o capítulo 11, e no culto das 5 horas, o capítulo 12, que trata sobre o tempo do fim. Aliás, nós já temos tratado sobre o tempo do fim. Eu faço lembrar aos irmãos que o capítulo 11, ele é continuação do capítulo 10. Mas quando afirmo isso, não estou referindo à didática, mas ao fato dessas palavras serem proferidas pelo anjo que falava com Daniel. E isso nos facilita muito o entendimento. Nós temos visto que o livro de Daniel, ele foi dividido em 2 grandes blocos. O primeiro deles, capítulo 1 ao 6, que trata sobre a passagem de Daniel e as ações praticadas por Deus na Babilônia, e o outro grande bloco do capítulo 7 a 12, que aí nós temos todo o Apocalipse registrado nesses 6 capítulos, tá? Por isso que Daniel é chamado de profeta apocalíptico. Por quê? Porque a sua mensagem, em muito, aponta para o fim. Mas não o fim que estava próximo a ele, o fim de todas as coisas. Isso acontece no segundo grande bloco, capítulos de 7 a 12. Já o capítulo 11, irmãos, nós temos então um capítulo híbrido. O que é que isso significa? É que ele tem algo diferente dos anteriores. Eu explico. Eu acabei de dizer que Daniel trata no primeiro grande bloco sobre profecias relacionadas à Babilônia e aquele contexto. No segundo grande bloco, ele tem então profecias relacionadas ao Apocalipse. Só que no capítulo 11 isso se mistura. Por exemplo, de que forma é dividido? Ele é dividido dos versos 1 a 20, estou me referindo ao capítulo 11, viu, irmãos? Eu sei que eu estou repetindo muito a palavra capítulo, mas isso é importante para a nossa compreensão. Daqui a pouco as coisas vão encaixando na nossa mente e a gente entende tudo com muita facilidade. O capítulo 11, ele é híbrido. Híbrido num sentido de que aqui Daniel vai tratar de assuntos que estavam relacionados a um futuro muito próximo e que já estavam acontecendo. Mas no final desse mesmo capítulo, ele vai tratar, portanto, do anticristo, que aí sim eram acontecimentos que estavam sobremodo distantes dele. Então, de que modo ele é dividido? Versículos de 1 a 11 estão tratando sobre a história do Antigo Oriente Próximo. Versículos de 21 a 35 está falando sobre o reino de Antíoco Epifânio, que é um protótipo de anticristo. Esse homem é aquele mesmo que em 168 a.C. profanou o templo de Jerusalém, sacrificando lá um porco, fazendo lama entre o sangue e as fezes do porco e lamejando todo o templo do Senhor, e também obrigando os judeus a comerem a carne do porco. Então, essa maldade, esse teor perverso, o identifica como um protótipo do anticristo, como se ele fosse um símbolo do anticristo, uma amostra do anticristo. Então, quando nos deparamos com tamanha perversidade, nos assustamos, porque é inimaginável nos dias atuais, por exemplo, alguém cometer uma barbárie dessa e nenhuma providência ser tomada com essa pessoa. Certamente que ela sofreria providências severas, sobretudo no nosso contexto, do nosso país, do direito do nosso país, que nos garante a liberdade de fé, de credo, a liberdade religiosa. Mas não era a realidade daquela época. Então,
os versículos de 21 a 35, eles vão tratar justamente sobre Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo. Pastor, e nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar nessa manhã sobre o anticristo. Então, eu não vou entrar na matéria da história do Antigo Oriente, não vou entrar na matéria de Antíoco Epifânio, porque isso nós já tratamos em mensagens anteriores. Eu vou me ater apenas ao anticristo, propriamente dito. E onde ele se encontra? Ele está descrito nos versículos de 36 a 45. Lembrando aos irmãos que aqui Daniel está dando características, condutas, procedimentos do anticristo. Então, Daniel, ele não traz o anticristo em sua totalidade, mas ele faz um resumo comportamental do homem da iniquidade. E isso começa nos versículos 36 e 37. Uma das características do anticristo consiste no fato dele blasfemar contra o Senhor. Nós já dissemos em outras pregações que o anticristo ele não é um espírito, embora ele venha imbuído com o espírito de Satanás. Mas ele é um homem levantado por Satanás, a fim então de implementar o seu governo. E isso trará sobre a igreja opressão. Então, se você pensa assim, pastor, nós vamos passar pela grande tribulação, eu não quero ser pessimista, mas quero ser verdadeiro. A igreja passará pela grande tribulação. E a grande tribulação, a bem da verdade, ela é uma peneira. Ela vai separar de fato quem é crente daqueles que nunca foram. Então, se somos crentes de verdade, estaremos com a noiva do Cordeiro e não com a prostituta do Apocalipse. Se somos crentes de verdade, se somos lavados pelo sangue do Cordeiro e salvos em Cristo Jesus, estaremos na cidade santa que desce do céu e não na grande Babilônia do Apocalipse. Se somos de fato crentes, então nós estaremos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não com aquele que é a besta que emerge do mar. Perceberam, irmãos? Vocês conseguem perceber as conexões? Significa dizer que no fim de todas as coisas, não haverá meio termo. Hoje você pergunta a alguém, é arriscado até alguém afirmar, eu sou protestante e não praticante. Porque eu tenho dito isso já há alguns anos. Não estranhem se daqui a pouco tempo a gente questionar alguém, qual é o seu credo religioso? Ele respondeu, sou protestante, não praticante. Eu sou evangélico, não praticante. Isso ainda não acontece. Aí você vai me perguntar, por que o senhor tem tanta certeza disso? Porque essa prática já existe. O que não existe é a declaração. Particularmente, eu nunca ouvi ninguém dizer, eu sou protestante e não praticante. Você ouve os católicos não praticantes afirmarem isso. Então, qualquer pessoa que nasce no Brasil e que ela não tem um credo religioso, você pergunta, qual é a sua fé? Ela afirma, eu sou católico, não praticante. Amigo, então você não é católico. Então você não é. Porque não existe católico não praticante. Da mesma forma que não existe protestante não praticante. Mas em termos do cotidiano, isso tem se traduzido na vida de muitos que estão na igreja. Então a pessoa, ela está ligada à igreja através do seu rol de membros. Então ela deseja e faz parte da igreja através de um aspecto burocrático, ou seja, o rol de membros, e ela entende que, portanto, ela nasceu de novo tão somente porque ela está no rol de membros de uma igreja. Perceberam como isso é grave, irmãos? E de modo sorrateiro tem nos envolvido e a gente tem achado que não é nada demais. É o que eu tenho dito muitas vezes aqui no púlpito. Às vezes as famílias ficam aborrecidas com o pastor porque o pastor precisa procurar esses
e finalmente saber se eles são carne ou peixe. O procedimento, na verdade, deveria procurar seus filhos, seus netos, seus cônjuges e exortá-los com relação à fé. O que é que nós fazemos? Nós tornamos o errado certo e o certo errado. Então veja só, eu não posso que o meu parente seja exortado, eu não quero que o meu parente seja exortado. Eu prefiro que se faça vistas grossas para ele. O que você está fazendo? Você está tornando o certo, que é a exortação, em erro, está tornando o errado, que é a acomodação, em acerto. Mas haverá um dia que pastor nenhum precisará procurar ninguém nem exortar. Sabe por quê? Porque nos dias da grande tribulação, ou está com o cordeiro, ou está com a besta do Apocalipse. Ou está com a cidade santa, ou está com a grande Babilônia. Então, são dias que vão causar naturalmente separação. A bem da verdade, a pandemia já causou grandes divisões, no sentido de peneirar a fé de muitos de nós. Muitos crentes passaram pela pandemia com a fé saíram da pandemia com a fé mais sólida, mais consistente, e outros ficaram pelo meio do caminho. Isso não é que não, irmãos, todas as igrejas isso aconteceu. Em todas as igrejas isso aconteceu. Muitos que congregavam antes da pandemia ficaram pelo meio do caminho. Não estou falando daqueles que se foram, que morreram, não. Eu estou falando de uma fé morta, que na verdade é uma fé que nunca nasceu. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao anticristo. O anticristo será um homem que blasfemará deliberadamente contra Deus. Nós não costumamos ver pessoas blasfemando contra Deus. Até o ateu guarda um certo receio no seu coração de fazer isso. Mas vejam como se comportará o anticristo. Versos 36 e 37. Diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Observe que o primeiro Deus de maiúsculo, olha agora, contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, a primeira evidência do anticristo apontada por Daniel é o total desacato à divindade. É o total desrespeito. E por que isso acontece? Porque ele mesmo se considera um Deus. E ele se considera o maior de todos os deuses. Então, tendo essa perspectiva, ele vai olhar para qualquer outro Deus, quer seja deuses dos homens, ou seja, ídolos, ou quer seja o Deus criador de todas as coisas. E o seu primeiro procedimento será se impor enquanto Deus. E ele vai demonstrar isso através do desacato, do desrespeito. Lembra de Epifânio? Ele invade o templo de Jerusalém, ele chega ao altar e sacrifica um porco que era um animal, até hoje é um animal impuro para o judeu. Isso é um ato total de blasfêmia, de desacato, de desrespeito. Isso é um ato total de demonstrar sua imposição sobre o Deus dos judeus naquela ocasião. O anticristo, ele segue a mesma filosofia. O seu entendimento é de impor a sua suposta divindade, de impor a sua superioridade, não apenas aos deuses que são ídolos dos homens, quanto ao Deus que é criador dos céus e da terra. Só que quando ele mexe com isso, ele se dá muito mal, irmãos. Porque, de fato, não existem deuses. Não existem.
Deuses são ídolos que os homens criam em seus corações por desconhecer ao verdadeiro Deus. Então, todo ídolo, ele é um falso Deus. Por isso que a Bíblia vai afirmar que só existe um único Deus, que é justamente o nosso, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Só que o anticristo não pensa dessa forma. Ele não toma como parâmetro a verdade de Deus, mas ele toma como parâmetro a sua própria imposição. E ele afirma a sua imposição blasfemando contra Deus. Pastor, onde é que nós vemos outros textos que fundamentem isso? Daniel capítulo 7, verso 25. Diz assim, vejam só, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vejam o que diz agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Assim está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade aqui é o anticristo. É o mesmo que Daniel está falando lá. O filho da perversão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a primeira atitude do anticristo é o seu ato de imposição. Ele se impõe como Deus. Segundo ato do anticristo, versos 38 e 39, é a idolatria. Diz assim os versículos 38 e 39. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Aí aqui alguém vai perguntar, pastor, quem é o Deus das fortalezas? É Ele mesmo. Ele entende, o anticristo, que é o grande Deus e o Deus todo-poderoso. O Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Verso 39. Com auxílio de um Deus estranho agirá contra os poderosos, contra as poderosas fortalezas, e as que o reconhecerem multiplicar-lhe-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então o anticristo, ele entende que ele é digno de toda honra, ele se impõe contra toda e qualquer fortaleza que se levante contra ele, porque ele mesmo é o Deus das fortalezas, e todo aquele que se associa a ele, todo aquele que lhe dá a honra a qual ele pleiteia, recebe dele também honra, recebe dele também riqueza, sustento e direção. Por isso, irmãos, que nós temos dito que no dia que essas coisas acontecerem, não tem como alguém ficar em cima do muro. Eu sou ateu, será que eu sou ateu? Será que eu sou crente? Será que eu sou protestante e não praticante? Não existirá isso naquele dia. Por quê? Porque aqueles que professarem a Cristo serão perseguidos duramente. E isso é tão grave que lá no Evangelho de Marcos, no sermão profético, Jesus afirmou que os dias últimos seriam dias tão difíceis que Deus os abreviou, Deus os encurtou, e o Senhor o fez por amor aos seus eleitos. Por quê? Por conta da dificuldade que será lidar com esses dias. Pastor, nós já estamos vivendo esses dias? Ainda não. Ainda não. Nós ainda não temos
vivido esses dias, mas estamos caminhando para eles com toda certeza. Com toda certeza. Nós já temos evidências que o anticristo se levantou de modo nítido a governar o mundo? Ainda não. Mas nos causa estranhamento quando nesses últimos dias nós percebemos que a nação que se levanta contra a nação, aqueles que fazem votos de defesa ao atacado também são ameaçados, o outro vai e ameaça com arma nuclear, e o mundo parece que está em ebulição, não é, irmãos? Parece que o mundo está como uma água dentro de uma panela que está fervilhando. Então a panela não ferve de vez. A panela não ferve de vez. A água da panela. Você põe a água lá e ela vai esquentando. Ela começa, solta um borbulhinho aqui, outro ali, outro acolá. Mas quando ela ferve, essa água sobe a ponto de transbordar. É um processo. Então as coisas não vão acontecer de vez. Elas começam a acontecer e elas vão tomando proporções maiores. E o resultado disso é justamente se levantar o homem da iniquidade para que tente unificar por meio do seu próprio poder e trazer para ele o quê? Idolatria. Então aqueles que estão com ele são beneficiados, os que não estão são perseguidos até a morte. Percebem? É fato que existem países onde os crentes já sofrem essa perseguição. É fato, porque não citar o país mais fechado do mundo para o Evangelho, que é a Coreia do Norte. O país mais fechado e mais cruel para aqueles que desagradam o seu governador. Então, isso tem acontecido aqui e acolá, como quem está dando avisos. Olha, o dia está chegando, o dia está se encaminhando, o anticristo virá. A humanidade que toda uma vida foi idólatra, hoje isso tem aflorado. Porque a idolatria hoje ela não é apenas algo visível. Ela não se resume a uma imagem de escultura. Ela não se resume a um ídolo físico, me refiro a um homem onde os seus fãs o cercam e o tratam como deuses. Ela se aprofundou. Então a idolatria hoje, ela caminha de modo invisível também, ou seja, ela adota como deuses aqueles que não são vistos. Não são vistos. São os deuses dos corações dos homens. Irmãos, eu quero trazer uma advertência aqui, uma aplicação à vida da nossa igreja. E eu quero começar dizendo o seguinte: o Evangelho é coisa muito séria. A fé é o que há de mais sério na sua vida. Eu não estou desprezando nada além da fé que você precise para sobreviver. Mas eu estou afirmando que se nós tivéssemos ciência de fato daquilo que Daniel tem tratado aqui, a gente olharia o Evangelho e a nossa fé, o nosso credo religioso com muito mais seriedade. Porque em termos práticos nós levamos a fé como um acessório e não como principal. O que é o principal? O principal é aquilo que para nós consideramos indispensável. Se eu perguntar assim, qual o principal órgão do seu corpo? A princípio você vai pensar o coração. Eu sei que todos os órgãos estão interligados e eles precisam funcionar de modo harmonioso. Mas uma pessoa só é declarada como morta quando o cérebro para. Quando o cérebro para. Então o coração ele tem tamanha importância na nossa vida. Mas ele pode estar batendo e não ter mais vida cerebral e essa pessoa ser declarada morta. Eu também não estou afirmando que o coração é um órgão secundário. Ele é vital. Ele é um órgão vital. Mas vejam só, a gente consegue viver sem um rim, sem um pulmão,
Tem órgãos que Deus nos deu 2, o que eu entendo que é um ato de misericórdia. Porque se você perder um rim, você vai ter dificuldades para viver. Precisará fazer hemodiálise algumas vezes por semana, mas você vai viver. Um pulmão, você vai ter dificuldades respiratórias, vai se tornar muito sensível a doenças respiratórias, mas você consegue viver. Agora, quando a gente fala de coração e cérebro, a conversa é outra. São órgãos vitais. Até o fígado, se perder parte dele, ele se autorregenera. O fígado se autorregenera. Curioso isso, a sabedoria de Deus na criação e na formação do homem. O que é vital para a sua vida? Você que vem aqui todos os domingos, que ouve a mensagem, que faz parte dos grupos da igreja, que lá todos os dias são postadas mensagens, parte da Escritura, e talvez você tenha desprezado tudo isso. Eu quero lhe dizer, a você que despreza o Evangelho, que um dia pagará muito caro por isso. E o pagamento é infindável. Você precisa crer no Evangelho nessa vida. Você precisa crer na salvação, no Senhor Jesus Cristo, enquanto você tem vida. Não existe arrependimento que salve após a morte. A Bíblia diz, após a morte, segue-se o juízo. Eu quero chamar a atenção de você que é jovem. Porque o pré-adolescente, ele vive a expectativa da maioridade. Ele quer a habilitação, ele quer a faculdade, o adolescente. O idoso vive com saudade do passado. Sua conversa é sempre se reportando naquele tempo, naquela época. Mas o jovem, ele é apegado ao aqui e agora. Ele acha que nunca vai encontrar Deus. Deus é algo distante dele. É algo que talvez seja até utopia para alguns jovens. Eu preciso lembrar você com base em Jó capítulo 14, verso 5. 14, 5. Que todos os homens têm o seu dia de vida contados diante de Deus. E disso ele não tem como fugir. Quis Deus não dar ciência sobre esse dia a nenhum de nós, embora sejamos curiosos para saber. O homem vive na expectativa de desvendar o futuro, e ele despreza a palavra de Deus, que fala do passado, do presente e do futuro. Vejam como é curioso e como é contraditório o homem. Os homens vivem atrás de cartomantes, vivem atrás de algum homem que possa desvendar o seu futuro. Mas ele mesmo despreza a palavra de Deus, que fala sobre o passado, o presente e o futuro. Esse mesmo homem, sobretudo na juventude, ele alimenta de modo falso no seu coração a ideia que, se Deus existe, se encontrar com Deus, ele não irá tão cedo. Isso é um equívoco. Você precisa estar atento, porque Deus, ele escreveu a história, e a história acontece exatamente da forma que ele escreveu. Nós estamos falando nessa manhã sobre a ação do anticristo, sobre a opressão que ele trará à igreja do Senhor, sobre o dia que não haverá mais meio termo, ou é do cordeiro, ou é da besta do Apocalipse, ou é da cidade santa, ou então pertence à grande Babilônia. Mas não tem como, naqueles dias, tentar associar uma coisa com outra, porque hoje nós até tentamos fazer isso. Ora, pastor, como é que algum jovem tenta fazer isso hoje? Eu lhe explico. Ele vem à igreja todos os domingos, mas quando ele passa do portão da igreja, ele abraça o mundo de peito aberto. Percebam que o homem da atualidade, ele tenta conciliar as coisas de Deus com as coisas do inimigo de Deus. Por quê?
Porque a carne, o mundo e Satanás são inimigos de Deus. Mas qual o comportamento da sociedade? Buscar uma conciliação. Então, a sociedade se entrega a todos esses males, ela se abraça com todos os inimigos de Deus. Mas aqueles que se consideram religiosos, aos domingos vão à igreja buscar a face do Senhor. O que eu estou chamando a atenção é que um dia essa separação será impossível. Desculpe, essa tentativa de unificação será impossível. Será impossível. Não existirá ninguém que está entre a besta e o cordeiro. Não existirá ninguém que estará entre a cidade santa e o lago de fogo e enxofre. Ou um ou outro. E o que eu te questiono nessa manhã é: como vai a sua fé com relação a isso que tem sido pregado e ensinado? Você que ao longo de anos tem ouvido do Evangelho, que Deus tem por meio das pregações falado, e você tem desprezado, você tem feito caras e bocas, você muitas vezes vem à igreja porque vem a pulso, é um parente que lhe obriga a vir. Eu quero lhe dizer duas coisas: ame esse parente com todo o coração, porque ele está lhe fazendo um grande favor. Segundo, Deus está lhe dando a oportunidade de se arrepender, de confessar os seus pecados, de crer em Cristo de todo o seu coração. O que você está recebendo nessa manhã, ainda que você não reconheça por conta do seu coração de pedra e do seu olhar espiritual cego, é um favor divino, é um favor, é uma graça. Deus está lhe chamando a crer no Evangelho da salvação, a viver uma nova vida, a amar a Deus verdadeiramente com toda a intensidade do seu ser. Não são todos os lugares que vão lhe chamar a isso, porque todos os lugares nos chamam a alguma coisa, mas nem todos os lugares nos chamam para a principal de todas elas, a saber, a redenção em Cristo. Eu quero trazer essa aplicação como advertência àqueles que nos ouvem, ou hoje pela primeira vez, ou àqueles que têm nos ouvido ao longo de muitos anos, mas que não têm crido. Eu quero dizer a você que o fim está próximo, e que só existe uma salvação para você: Jesus Cristo. Ele é a única esperança para a sua vida. E leve isso muito a sério. Eu nunca fui tão sério quanto eu sou quando prego a palavra de Deus. Para mim, um lugar onde não se deve brincar é um púlpito, porque nós cremos que Deus fala por meio da pregação. Afinal, irmãos, versos 40 a 45 vão falar sobre a batalha do anticristo, o Armagedon. Versos 40 a 45, diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e passará. Entrará também na guerra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Amará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim,
e não haverá quem o socorra. Pastor, haverá reinado do anticristo? Sim. Haverá conquistas do anticristo? Sim. Mas por que cita os filhos de Amon, Moabe e Edom, se eles não estarão no fim? A resposta é simples. Os irmãos devem lembrar que a linguagem apocalíptica, ela é muito simbólica. Então, por exemplo, lá vai falar sobre a marca do anticristo. Muitos irmãos, até piedosos, já pensaram que a marca do anticristo era o chip do telefone celular. Já pensaram que era uma marca que era posta na mão ou na testa. A marca do anticristo é pensamento, ação. A marca do anticristo não é algo visível, porque a língua é simbólica, ela está ilustrando algo. Não imagine você que será posto um código de barras na sua testa ou na sua mão. Testa, pensamento, como pensam os filhos do anticristo. Mão, como eles procedem, como eles agem. E tem muito crente até hoje que quando surgiu o código de barras no supermercado, nos produtos, dizia assim: eis o anticristo. Aí depois veio o chip no telefone celular. Olha a marca do anticristo. Mais recente veio o chip no cartão de crédito. Olha o anticristo. Não tem nada disso. Irmãos, não tem nada disso. Nós estamos tratando de uma linguagem simbólica. É diferente. Então, por exemplo, quando Daniel fala aqui sobre Edom, Moabe e os filhos de Amon. Edom, Moabe e os filhos de Amon não estarão lá junto com o anticristo. Porque são povos que já se foram. Aí você vai perguntar, então ele não está falando do anticristo? Sim, ele está falando do anticristo. Só que o que é que representa o povo de Emon e os outros demais? Os moabitas e os amonitas representam a oposição ao povo de Deus. Então, se esses três criaram objeção ao povo de Deus, lá no final de tudo, eles estarão representados por quem? Por aqueles que se levantarão contra a igreja de Cristo. Aqueles que terão a marca da besta, pensam e agem como o anticristo. Perceberam, irmãos, a gravidade? Ele terá império, ele terá governo, ele trará opressão sobre a vida do povo de Deus? Sim. Mas o texto conclui dizendo assim, verso 45. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Abra a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 8, versos 9 e 10. 2 Tessalonicenses 8, 9 e 10. Diz assim, acompanha a leitura. Então, será de fato revelado o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo. A quem o Senhor Jesus matará. De que forma? Com sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Percebam, o anticristo não é Satanás, mas ele é segundo Satanás. Porque Satanás sempre tenta imitar as coisas de Deus. Se Deus encarnou, se Deus se fez homem, Satanás também tentará se fazer homem. Então, o anticristo é segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Lembram da aplicação que fiz há pouco? Jonathan, por favor, projeta aqui o verso 10. Está projetado? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não leram não, foi? Tá.
É 8, 9 e 10. Pronto, então vamos reler. Já que não leram, vamos reler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E ninguém me diz nada, né? Eu acho lindo isso. Para a gente concluir o sermão. Aqui, o Senhor vai falar, Paulo vai falar sobre o anticristo. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura aqui. Principalmente aqueles que estão cochilando espiritualmente. Crentes que dormem e descrentes que estão na igreja e não dão ouvidos ao Evangelho. Olhem aqui. Não sou eu não, é Deus quem está falando. Vejam, verso 8, 9 e 10. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O que foi dito lá por Daniel? Que então virá o fim, ele será destruído e não haverá quem o socorra. O anticristo será destruído e não haverá quem socorra. Quem o destruirá? Cristo. Com a espada no peito? Não. Com a flecha? Não. Com a lança? Não. Com o sopro da sua boca. Jesus vai mostrar quem é Deus na história. Jesus vai mostrar quem de fato é o Todo-Poderoso. Você já viu algum guerreiro morrer com o sopro da boca do seu adversário? Um dia você verá o anticristo cair fulminado, simplesmente com o sopro da boca de Cristo. Um dia você verá isso. Anote, que um dia você lembrará desse sermão. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Foi aqui que eu disse. Ele não é Satanás, mas ele é segundo Satanás. Deus se fez carne e habitou entre nós. Satanás, por não poder se fazer carne, mas quer imitar as coisas de Deus ao inverso, então ele levanta um homem. O anticristo é um homem, tá? Com todo o poder e sinais. Ele vai operar sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, aos que sofrem, porque não acolheram. Por que é que eles sofrem? Porque eles seguem com o anticristo. Vejam só, eu quero todo mundo olhando aqui. Por que é que um dia os homens vão sofrer e serão condenados com o anticristo? A resposta está aqui no verso de número 10. O anticristo agirá com todo engano de injustiça aos que perecem, os que sofrem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu pergunto a vocês que me veem e que me ouvem: sua única esperança é ou não Cristo? Ou Cristo ou o anticristo? Um dia será assim. Ou a Jerusalém que desce do céu, ou lago de fogo e enxofre. Ou o cordeiro, ou a besta que emerge do mar. Naquele dia, onde estará você? Amém. Nos coloquemos de pé para orar e encerrar esse momento. Senhor, nós pedimos que aplique a Tua palavra santa ao nosso coração, de modo a convencer os crentes que estão cochilando espiritualmente, desatentos com relação à veracidade da fé, a verdade e a seriedade a qual devemos tratar o Teu reino. Queremos pedir ao Senhor que por meio do Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo aqueles que entre nós estão, que por muito tempo têm ouvido a mensagem, mas não têm crido, têm desprezado, e talvez até, Senhor, tenham feito caras e bocas para demonstrar o seu descontentamento em estar nesse lugar. Não os dê o que eles merecem, nem a nós também, mas derrame da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Enche essa igreja com Teu Espírito, para que sejamos mais crentes,
para que vivamos em amor, em verdade, em justiça do Teu reino, e para que glorifiquemos o Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.